Opa, tudo bom? Aqui é o Luiz Olete, trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre esse grande intelectual chamado Chesterton. Algumas frases, algumas ideias. E galera, vocês podem pensar assim, acho que eu vou sair do vídeo porque é um vídeo mais difícil de entender e não vai ter coisa de dedução, não vai ter... Peraí. Quer dizer que você só considera inteligência a parte da dedução e da lógica? A filosofia e os grandes intelectuais não são nada pra você? Então você não merece a inteligência. Porque mesmo ele, e mesmo Sherlock, e mesmo tantos outros, precisam ter um pouco de conhecimento dessa parte para aplicarem as deduções que eles aplicam. Então preste muita atenção nesse vídeo, porque vamos ter ensinamentos valiosíssimos e que serão de grande ajuda para vocês. Então desde já eu peço o seu like, peço também que você acompanhe o vídeo até o final, né? E sente-se, acomode-se, pegue uma xícara de café e vamos obter conhecimento mais uma vez. Pessoas completamente mundanas nunca entendem sequer o mundo. Elas confiam plenamente numas poucas máximas cínicas não verdadeiras. Lembro-me de certa vez que fiz um passeio com um editor de sucesso e ele fez uma observação que eu ouvira muitas vezes antes. É, na verdade, quase um lema do mundo moderno. Todavia, eu ouvi essa máxima cínica mais uma vez e não me contive. De repente vi que ela não dizia nada. Referindo-se a alguém, disse o editor: aquele homem vai progredir. Ele acredita em si mesmo. Lembro-me de que, quando levantei a cabeça para escutar, meus olhos se fixaram no ônibus no qual estava escrito Hanwell. Disse-lhe eu então: quer saber onde ficam os homens que acreditam em si mesmos? Eu sei. Sei de homens que acreditam em si mesmos com uma confiança mais colossal do que a de Napoleão ou César. Sei onde arde a estrela fixa da certeza e do sucesso. Eu posso conduzi-lo aos tronos dos super-homens. Homens que realmente acreditam em si estão todos em asilos de lunáticos. O que o Chesterton ele quis dizer com esse trecho? Na época em que ele divulgou o seu livro Ortodoxia e boa parte das suas obras, estava muito em alta, assim como está hoje, mas naquela época estava tendo uma ascensão maior, a filosofia moderna. E a crítica que o Chesterton vai aplicar à filosofia moderna, e não só a filosofia, mas toda a vida moderna em si, ele vai aplicar críticas e vai dar opiniões sobre. Mas aqui especificamente sobre a filosofia moderna. Para quem não sabe, a filosofia moderna poderia se constituir de Descartes, Hegel, Nietzsche e todos os outros. E a principal crítica que ele faz à filosofia moderna é que a filosofia moderna não buscava mais acreditar na realidade. Não buscava acreditar mais na verdade. Mas buscava acreditar somente nas lógicas e, digamos assim, sistemas lógicos da sua própria filosofia feita dentro da sua própria mente, mas que não tinham nenhum arraigamento na realidade. Ou seja, era trocado a autoridade da realidade e dos fatos da realidade por uma verdade interior, ou uma verdade meramente criada internamente. Ou seja, os filósofos da modernidade já não faziam filosofia para dizer o que estava no mundo, as verdades do mundo, mas eles criavam um mundo interno a partir da sua própria cognição, isolando o método dedutivo e racional em si mesmo, sem contar com a realidade. E aí, galera, vocês vão pensar, nossa, mas a gente, para saber as coisas da realidade, não precisa da razão, não precisa da lógica? Sim, mas, por exemplo, se há algo que é contraditório na realidade, aspectos que são contraditórios na realidade, como você dará um sistema lógico àquilo que em si mesmo é contraditório? Por exemplo, ao mesmo tempo que o homem é mutável, ou seja, que ele está em constante mudança, ele também é único, ou seja, ele não muda. O ser humano, aliás, melhor dizendo, abrangendo mais, o mundo, tanto é constituído de imutabilidade quanto de mutabilidade. Eu vou ficando mais velho, eu vou mudando, mutabilidade. Mas eu continuo sendo eu mesmo, imutabilidade. Ou seja, são dois aspectos contraditórios que se chocam. Mas não é só isso. Mas o pior não é que os filósofos modernos não entendiam isso, de que há contradições na realidade. Além deles buscarem um mundo perfeitamente lógico e perfeitamente explicável, que coubesse dentro da mente deles, eles também buscavam negar o fato de que há uma possibilidade de alcançar a verdade através da realidade. Ou seja, a verdade já não está no mundo real, a realidade
não está nos objetos, nas coisas, no mundo, mas está na mente, está na imaginação. E é dentro dessa confusão que os filósofos modernos colocaram que Chesterton também vai falar. Para responder ao cético arrogante, não adianta insistir que ele deixe de duvidar. É melhor estimulá-lo a continuar a duvidar, para duvidar um pouco mais, para duvidar cada dia mais das coisas novas e loucas do universo, até que enfim, por alguma estranha iluminação, ele venha a duvidar de si próprio. Chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. O que ele quis dizer com essas afirmações? Lembra que eu falei para vocês que os filósofos modernos começaram a duvidar da nossa própria capacidade de apreender a realidade, né? Dizendo que na realidade é o inverso, que a gente apreende a realidade porque a realidade está na nossa mente. E o que está exteriormente, digamos assim, não é nada, é só o caos, né? Lembra que eu falei isso? Exatamente aqui que ele fala. Ele diz que o cético, ele começou a duvidar de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Menos duvidar de si mesmo. E aí, de que forma a gente poderia iluminar esse cara, digamos assim? Fazendo questionar a si mesmo. Porque enquanto ele continuar a questionar a realidade, as pessoas, as coisas, até mesmo as bases morais da civilização que hoje a gente tem, então a única opção que a gente tem é falar, olha, você está ficando louco. Duvide de si mesmo, porque você está ficando louco. Por isso que ele diz também, o homem foi concebido para duvidar de si mesmo, mas não duvidar da verdade. E isso foi exatamente invertido. Chesterton também diz, o poeta pede para que a sua cabeça seja colocada no céu. Já o lógico pede para que o céu seja colocado na sua cabeça e a sua cabeça se estilhaça. O que é isso? É justamente a ambição do homem em criar um mundo que ele entenda, criar um mundo que ele domine todas as estruturas lógicas, todas as ligações internas, toda a estrutura da coisa. Tanto é que hoje as pessoas são apaixonadas por sistemas lógicos, por coisas que caibam, digamos assim, dentro da sua mente. Elas não conseguem conceber que a realidade está do lado de fora, a realidade não está no nosso interior. O verdadeiro filósofo não é aquele que acredita em si mesmo, mas aquele que acredita fielmente na realidade. Quando você faz essa inversão de que a verdade está na sua mente e o que está para fora, digamos assim, é mentira, é uma ilusão, você inverteu tudo. Por exemplo, hoje uma teoria que é muito difundida é que a gente vive numa Matrix. A única realidade sou eu, mas o resto é tudo mentira, o resto é tudo ilusão. Hoje também eu percebo que muitas pessoas especulam isso. Nossa, será que eu estou vivendo na realidade? Será que tudo aqui não é um sonho? Será que isso é fruto um pouco de... Isso é fruto justamente dessa crença de que eu estou certo, o meu mundo interno, a minha cognição, a minha capacidade lógica está totalmente certa, mas o mundo não, o mundo está todo errado, o mundo é ilusão, o mundo não existe, e eu não posso achar a verdade no mundo real. Uma coisa que eu já falei pra vocês, que tem a ver com isso também, são as pessoas, galera, que falam, mas sabe o que é interessante? Elas proferem aquelas palavras com a intenção de você prestar não na realidade, não, por exemplo, em algo que ela está se referindo na realidade, nos fatos. Não, ela quer que você preste atenção nas palavras dela. Ela não sabe, olha, presta atenção nisso aqui, aprenda isso aqui, guarde no seu coração isso daqui. Quando você fala qualquer coisa, você se refere a algo na realidade. Você não está se referindo à sua própria palavra. Você não está se referindo ao seu mundo de ideias. Você está se referindo à realidade. Os livros sobre animais, por exemplo, né, que tem a girafa, tem o leão e as curiosidades, né, sobre o animal, e tem toda aquela gama de informações sobre os animais. Aquilo está falando sobre o quê? Sobre o próprio livro? Sobre o animal abstrato que está lá? Ou sobre os animais que existem na realidade? Óbvio que os animais que existem. Então, por que você vai inverter as coisas? Por que você vai ler um livro acreditando que o livro em si é a verdade e não que ele está apontando para uma verdade? Por que você vai criar uma teoria, uma ideia, achando que ela mesma existe em si mesma e não que ela deveria existir na realidade? Percebem a inversão? Saibam que um sistema lógico, ele pode ser perfeito em si mesmo. Ou seja, toda a estrutura dele ele está coerente, ele não está entrando em contradição. Mas não é porque ele não está entrando em contradição que logo ele é real. Porque se ele criou uma lógica interna, as cadeias de causação daquela lógica, daquela teoria, são perfeitas em si mesmas. Não tem problema nenhum. Mas quem garante que aquilo é real? Quem garante que aquilo não foi feito só na mente do estudioso, do intelectual, do filósofo, e não condiz com a realidade? As pessoas hoje elas buscam criar um mundo
que elas dominem, que o poder delas cognitivo possa dominar aquilo e chacoalhar, jogar para um lado e para o outro, analisar por vários ângulos e ela dominar aquilo como se fosse algo criado por ela. E realmente é algo criado por ela, porque está apenas na imaginação dela e não no mundo real. É isso. Quando entramos numa família, pelo ato de nascermos, entramos realmente no mundo que é incalculável. No mundo que tem suas próprias e estranhas leis. No mundo que poderia passar sem nós. No mundo que não criamos. Então, galera, é isso. Este foi o vídeo. Se você tem dúvida, se você não entendeu, eu vou colocar alguns links aqui na descrição de algumas aulas, inclusive do próprio livro do Chesterton. Se vocês realmente querem entender com a profundidade, né, do que eu estou falando aqui, vocês entenderem realmente o que eu estou falando, porque eu sei que muitos de vocês vão ouvir isso, vai fazer até um certo sentido, mas não vai ter aquela profundidade, né, na mente e no coração. Então, logo vão esquecer e vão ignorar isso que eu estou falando. Então, eu vou colocar algumas aulas aqui embaixo, de alguns filósofos, e também vou colocar o próprio link do livro. Peço que vocês leiam com muita concentração, com muita integridade e sinceridade também, e eu garanto para vocês que um novo mundo há de se abrir. Um mundo que antes nunca vocês tinham experimentado. Vocês vão pensar assim, nossa, mas cara, como que eu não pensei e percebi isso antes? Esse cara tá falando algo que estava, digamos assim, no meu coração, mas que eu não conseguia traduzir em palavras, que eu não tinha forças para perceber que era uma realidade efetiva. E muitas das vezes eu estava achando que era louco por causa disso. Muitas pessoas vão falar isso. Muitos de vocês vão pensar exatamente isso que eu estou falando aqui. Então, é isso que eu recomendo para vocês. E bom, é isso, galera. Eu peço que vocês comentem aí abaixo hashtag conhecimento é poder, que vocês deixem o like de vocês, que vocês compartilhem para os seus amigos. Também quero mandar um salve para o Ayanokoji Careca e para todos que me mandam um salve, valeu? É isso, até o próximo vídeo e tchau!